Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 19 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 161 do Catecismo, tratando do artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Antes de tratar sobre esse tópico, eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, a ler o Catecismo. Esse curso, essa partilha sobre o Catecismo será eficaz se você, assim como este padre que vos fala, ler o Catecismo. Esse é o objetivo, que essas partilhas, juntamente com a leitura do Catecismo, possa nos capacitar a estarmos sempre prontos a dar as razões da nossa esperança. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Bem, meu irmão e minha irmã, o Catecismo nos explica que o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Jesus está no centro do Evangelho. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, ou seja, uma morte romana. A crucificação era a pena de morte do Império Romano para os malfeitores, mas Jesus foi entregue à autoridade romana pelos judeus, de forma mais específica pelos doutores da lei e pelos fariseus. Nesse sentido, nós não devemos ter uma postura antissemita contra os judeus. Pelo contrário, a Igreja Católica, no Concílio Vaticano II, chama os judeus nossos irmãos mais velhos na fé, dos quais nós herdamos toda a tradição do Antigo Testamento, livro do Gênesis, do Êxodo, do Números, Levítico, todo o Pentateuco, livro dos profetas, Provérbios, Sabedoria, Sirácida, todos os profetas, Isaías, Jeremias, o livro dos Salmos. Toda essa tradição do Antigo Testamento é também nossa. Nós honramos os judeus porque Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos eram todos judeus. Portanto, os judeus são nossos irmãos mais velhos na fé. Mas existe uma contradição e uma inserção de Jesus no povo de Israel. Deus quis se encarnar em seu Filho Jesus Cristo, no povo de Israel, no cumprimento da promessa à antiga aliança, de que viria um Messias, herdeiro do rei Davi, e ele nasce em Belém de Judá, nasce no coração do povo de Israel, para salvar o mundo inteiro. Mas é justamente pela contradição de Jesus com a lei judaica, que é uma contradição apenas pela ignorância e pela incredulidade dos doutores da lei, que nosso Senhor será crucificado. Mas tudo isso estava dentro do projeto de amor do Pai, que permite às vezes que o mal aconteça, para do mal tirar um bem ainda maior. Então, aos olhos de muitos em Israel, diz o Catecismo, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo de Deus. Número 1, a submissão à lei judaica na sua integralidade. 2, a centralidade do Templo de Jerusalém. E 3, a fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Então, o Catecismo vai destrinchar essas três contradições nesse artigo que nós estamos meditando hoje. Começamos por Jesus e a lei. Jesus fez no começo do Sermão da Montanha uma advertência solene, na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Diz Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 17 a 19. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir.
Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas no seu coração e em nossos corações, pela força do Espírito Santo. Jesus resume a lei e os profetas, os 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra, no duplo mandamento do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos analisar mais de perto os 10 mandamentos na prática da fé cristã, mais à frente no catecismo. O segundo ponto de contradição de Jesus e Israel é a relação entre Jesus e o templo. Mas o catecismo nos explica: Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria, 40 dias depois do seu nascimento. Com 12 anos, ficou no templo e confundiu os doutores da lei, lembrando seus pais que ele devia dedicar-se às coisas do Pai Celestial. Durante os anos da sua vida oculta, seus 30 anos em Nazaré, subiu ao templo cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. E até no seu ministério público, ele foi ritmado, esse ministério, por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus até expulsou os cambistas, os vendedores do templo, com a frase: não façais da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo por sua casa me há de devorar. E depois da sua ressurreição, os apóstolos mantiveram o respeito religioso pelo templo. Portanto, longe de ter sido hostil ao templo, aliás, o local em que ministrou o essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto ao templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como a rocha e o fundamento da sua igreja. Jesus, mais ainda, identificou-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Em terceiro lugar, Jesus e a lei de Israel na relação à fé no Deus único. Aqui nós temos o ponto central da contradição entre Jesus e os doutores da lei. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles, fariseus e doutores da lei. Jesus escandalizou, sobretudo, porque identificou a sua conduta de misericórdia para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Jesus, portanto, ele, ao perdoar os pecados, se identificou com Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados. E para os doutores da lei, ao perdoar os pecados, Jesus blasfemava, pois para eles ele era apenas um homem que se igualava a Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta como essa. Quem não está comigo está contra mim. Assim também quando ele diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, e quando afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, de fato, se identificava com Deus ao declarar: eu e o Pai somos um.
Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele, se não por causa de sua pessoa, por causa das obras que seu pai por ele realizava. Mas os doutores da lei acusaram Jesus e o levaram às autoridades romanas por blasfêmia e o condenaram à morte. Agiram assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade. É uma meditação muito pertinente para esta Semana Santa, para esse tempo em que lembramos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.